Aula 8, análise de malhas. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós sabemos fazer análise de malha com correntes de malha quando o circuito tem única e exclusivamente fontes de tensão. A aula de hoje nós vamos incluir as fontes de correntes em duas topologias distintas. Muita atenção nisso, tá? Ó, o raciocínio é o mesmo que nós fizemos ainda em análise nodal e começamos na segunda-feira passada, quando definimos as correntes de malha, e nós sabemos perfeitamente que cada malha tem uma corrente própria. Hoje, nós vamos incluir as fontes de corrente, tanto independente como as fontes de correntes dependentes. Não podemos esquecer que continuamos ainda na parte mais importante da matéria. E quando eu sei isso, eu posso dizer que tem em mãos uma ferramenta poderosíssima na solução de circuitos, tá? Eu gosto muito de começar a nossa conversa sobre o que nós já sabemos, né? Nós sabemos que, pelo teorema, né? Teorema da topologia de rede de Becker-Ramos é igual a L mais N menos 1. Ó, aqui em malhas, isso aqui está associado à lei de Kirchhoff de tensão, né? E diz o seguinte: se o circuito tem botei uma aqui, duas, três malhas, ele tem três incógnitas, que são as correntes de malha, e com essas correntes de malha, eu posso achar todas as tensões e correntes de elementos, de ramo. É isso que diz esse teorema, né? Muito bem. Vamos pagar tudo aqui, tá? Então está dizendo, ó, que eu tenho aqui LKT para resolver, né? Independe da posição da fonte. Fiz de propósito, coloquei uma fonte aqui, ó, que está sendo compartilhada pela malha 1 e a malha 3. Né? Também eu aprendi uma coisa, como eu tinha aprendido em análise nodal, o método por inspeção. Para eu fazer um método por inspeção, tem que tomar algumas providências, alguns cuidados, como, por exemplo, colocar as correntes de malha todas na mesma direção. Ó, se eu fizer por inspeção esse circuito, ó, I1, todas as resistências que pertencem a I1, R2 mais R3 mais R5. Então, vem aqui. I2, então, é como eu tivesse nessa malha, olhando agora para a malha 2, e tudo que eu estou compartilhando com a malha 2 é esse resistor R3. Então, é menos R3. Agora eu venho entre a malha 1 e a malha 3, olho para a malha 3, e eu estou compartilhando o que tem em comum, o passivo que tem em comum é o R5, menos R5. Tem fonte? Tem. Eu tenho uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão independente, que está no sentido contrário da minha orientação, da minha corrente, então é menos VGU, e tem uma fonte de tensão dependente, que está no mesmo sentido. Então, aqui vai aparecer menos VG1 mais beta I1. Né? Então, aparece aqui menos VG1 mais beta I1. Como tem uma fonte controlada, eu precisaria de uma equação auxiliar para continuar a resolver. Se eu fizer a malha 3, eu teria essa fonte aqui, que foi acrescentada na malha 1, ela também vale para a malha 3.
Por isso diz que é independente da posição da fonte. Ok. O que é que nós iremos aprender hoje? Olha que coisa fantástica. Bem, eu vou incluir nesse circuito fontes de corrente dependentes e independentes. Olha que maravilha. Vou incluir, olha aqui, isso aqui eu já conheço, isso aqui está ok, é nosso velho conhecido. E eu tenho uma fonte de corrente independente e uma fonte de corrente dependente. E aqui, diferentemente da fonte de tensão, o local onde... Atenção, atenção. O local onde estiver a minha fonte de corrente, então significa a topologia do circuito influencia na metodologia aplicada. Se essa fonte pertencer única e exclusivamente a um laço, se resolve de uma coisa. Como essa fonte pertence ao laço 1 e ao laço 2, a solução é diferente. Então, significa que é importante, olha aqui, está escrito aqui, é importante a posição da fonte. Continua a minha solução geral baseada na LKT. E se minha fonte estiver sendo compartilhada por duas malhas, eu crio o que a gente chama uma supermalha, que é assunto do nosso papo de hoje. Essa supermalha, além de usar a LKT, vai me usar a LKC, Lei de Kirchhoff de circuitos. E esse é o nosso assunto de hoje. Ó, duas possibilidades. Quando a fonte pertence única e exclusivamente... Cadê minha canetinha? Perdi. Ah, está lá em cima. Única e exclusivamente é uma malha. Ó. Olha que coisa legal. Quando eu fizer aqui I1, olha que maravilha. I2, I1 já é igual a I0. Como isso é um valor, qual é a fonte? A fonte aqui, por exemplo, vale 5 amperes. Então, já tem que 1 é igual a 5 amperes. Isso vale para redes com fontes independentes e com fontes dependentes. Lógico que essa fonte dependente vai ter uma variável, apagar isso, ficou muito estranho. Vai ter uma variável que controla a fonte. Ó. E 3, se eu colocar essa fonte de corrente no circuito, ela é controlada por esse 3. O outro método é uma fonte I0. Oh, ela nem pertence à malha 1, nem pertence à malha 2. Ela pertence à malha 1 e à malha 2. O que nós vamos aprender é como trabalhar com a fonte de corrente que esteja sendo compartilhada por duas malhas. Isso aqui também vamos usar com fonte de corrente controlada e esta topologia vai me fornecer o que a gente chama da supermalha. Supermalha. Ok? Muito bem. Então, vamos começar pelo problema que nos parece mais simples. É quando eu tenho a fonte que pertence única e exclusivamente a uma malha. Né? Ó,
que é que eu tinha falado? Vamos supor que isso aqui fosse 5 amperes. Né? Então, eu teria malha 1 íonzinho igual a Izão 0, que é igual a 5 amperes. Isso é um exemplo, né? Que é igual a 5 amperes. Então, a equação da malha 1, ó, ok, já foi feita. Ó, que maravilha! Equação da malha 2. Ah, então eu teria I1 e 2 igual. Aplicar a inspeção. I2, R1 mais R2, mais, né? R1 mais R2. Mentira, mas R3. Né? O que liga 2 a 1? Menos R1. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Então, menos V0. Ó, quem é I1? Quem é I1? Eu achei que tinha mudado a cor da caneta. Quem é I1? I1 é 5 amperes. Então, tenho menos R1, 5, mais R1, R3, e 2, né? Igual. Isso é uma fonte também? Vamos dizer que ela vale a 10 volts. Igual a menos 10 volts. Ó, só não conheço I2. Calculo I2, porque I1... Ah, virou corrente de malha. Super legal, né? Ó, I1 igual a zerão. Malha 2. O que é I2? R1 mais R3 menos R1. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Menos V0. Ah, pego o valor de 1, substituo na equação, explicito o valor de 2. Gente, ó, diminuir o número de equações, número de incógnitas na solução do problema. Vamos fazer um exemplo. Encontre as correntes nas malhas IA, IB e C. Ó, olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Fonte de corrente em série com a fonte de tensão. Quando eu tenho uma fonte de corrente em série de uma fonte de tensão, quem é que prevalece? Quem é essa corrente aqui? 2 amperes. Boa! Sempre prevalece a fonte de corrente. Então, eu tenho já que IC igual a 2 amperes. Por quê? Porque fonte de tensão em série com a fonte de corrente prevalece a fonte de corrente. Olha que maravilha. Agora eu posso aplicar a inspeção em A. Vamos botar aí A e B e C. E A, vem para cá. 3 de A, não é isso? A para B, menos 2 e B de A para C, menos 1. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Tá. 6. Vou para a malha B. Vem para a malha B. B.
Em B, 2 mais 4, 6 mais 3, 9. De B para A, menos 2. De B para C, menos 3. Tem fonte? Não, 0. Olha que maravilha. Se eu quisesse fazer uma matriz 3 por 3, poderia, né? Ou substitui C aqui, ó. Aqui. Vou substituir 3 e A, menos 2 e B. Aqui é 2, vai ficar menos 2, né? Menos 2, passei para o outro lado. Fica mais 2, 2 mais 6, 8. Olha que maravilha. Aqui, 2, né? Menos 6, passei para o outro lado, 6. Ó. Ah, olha aqui minha matriz. Super legal, diminuir a ordem. Eu diminuo a ordem da matriz se eu quiser. Senão, não preciso. E se eu tiver uma fonte dependente? Você vai dizer, professor, com fonte dependente, nós estamos assim, nós somos já craque em resolver circuito com fonte dependente, porque se resolve da mesma maneira que se resolve com fontes independentes, incluindo-se uma equação auxiliar. Uma equação auxiliar. O que faz essa equação auxiliar? Relaciona a variável que controla a fonte, I1, nesse caso, I1, com quem? Com as correntes de laço. Quem é I1? I1 está descendo. Então, I1 é igual, I1 grandão é igual a I1zinho pequeno, menos I2zinho pequeno. I1zinho, menos I2zinho. Substitui isso na equação. Qual é a equação? A equação é I1, sendo está aqui, ó, I1 e 2 igual. Tudo que pertence a I1. R1 mais R3. Positivo. Olho para cá, menos R3. Menos R3. Tem fonte? Tem. Precisava fazer isso? Não, professor, você não precisa fazer isso. Você está distraído, faz besteira. Por que é besteira? Vamos apagar. Por que I1? I1, olha que maravilha. I1 já é igual a beta I1zão. Eu não prestei atenção nisso. Quem é I1zão? I1zão, eu sei. Então, I1zinho é beta. Olha que maravilha. I1zinho menos I2zinho. Que maravilha. Então, tem uma equação aqui e a outra equação é dada pela 2. Gente! Então vamos lá. Coloquei uma fonte, uma fonte controlada. Então, estou dizendo que IC, logo de cara, IC é igual a I1 grandão sobre 3. Eu já sei isso. Se eu quiser fazer por inspeção, vou colocar aqui, vou fazer A, B e C. Vou botar aqui A e B e C, e A e B e C. A. Tô aqui. 2 mais 1, 3 e A.
E B, de A para B, menos 2IB, de A para C, menos 1. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Tá. 6 volts. Vou agora para a malha B. Malha B. 2 mais 4, 6, mais 3, 9. B para A. B para A, menos 2. B para C, menos 3. Tem fonte? Não, 0. Olha agora que coisa fantástica. Eu sei que aqui, ó, IC é igual a 1 sobre 3. Então, quer dizer que 1 sobre 3. Então, vou apagar, que eu já sei que é isso. Então, e A e B, eu vou colocar como 0. E C é igual a 1 sobre 3. Por que eu fiz isso? Porque eu preferi trabalhar agora, falta a equação auxiliar. I1, que é I1? I1 está aqui, né? I1 é igual a IA. I1 é igual a IA. Vou substituir aqui. Ó. A equação auxiliar está aqui. Vou pegar esse aqui, jogar aqui. Então, vai ficar, ó, 0 IA, 0 IB, mais 3, porque eu multipliquei por 3, 3 IC, igual a IA. O 3 daqui, eu multipliquei tudo por 3, né? A. Vou passar agora IA para o outro, para cá. Vou passar IA para cá. Então, vou ficar, ó, menos IA, mais 0 IB, mais 3 IC, igual a 0. Olha que maravilha, minhas 3 equações estão aqui, ó. 3IA menos 2IB menos 1IC igual a 6. 3IA menos 2IB menos 1IC igual a 6. A segunda, menos 2IA mais 9IB menos 3IC igual a 6. Igual a 0. Menos 2IA mais 9IB menos 3IC igual a 0. A terceira, 0, 0, opa, 0, não, é menos 1, 0, mais 3. Menos 1, 0 e mais 3. Olha que maravilha! Em vez de eu trabalhar com a matriz 2 por 2, como é que eu trabalharia com a matriz 2 por 2? Se pegasse o valor de IC, substituísse aqui e substituísse aqui. Ah, mas que é IC? IC é igual a IA, ó, sobre 3. Ah, então, ó, só teria como incógnita IA e IB, matriz 2 por 2. São duas maneiras de solucionar o problema. Essa que eu acho mais elegante, porque o procedimento não muda, mas a outra é mais simples. Certo? Resolvo equações, acho A e B e C aplicando regra. Bem, análise de malhas com fontes de corrente. A primeira parte, onde a malha, onde a fonte pertence única e exclusivamente a uma malha, é super simples porque a gente faz a corrente de malha, nesse caso I1 e 2, a gente faz uma das correntes de malha
igual à fonte de corrente. Qual é a vantagem disso? Diminui o número de incógnitas ao calcular. Esse circuito que nós vemos precisa somente de uma equação para que eu possa calcular I2, porque I1 é igual ao valor da fonte de corrente. Isto quando a fonte de corrente está isolada. O que é isolada? Isolada é que a fonte pertence única e exclusivamente a uma malha. O que nós vamos fazer agora é colocar essa fonte, pertencente à malha 1 e à malha 2. Como eu tenho duas correntes de malha, I1 e I2, olha que coisa fantástica. Igual I2. Eu não posso dizer nem que I1zinho é igual a I1zão grande, nem que I2zinho é igual a I2zão grande. Quando existe esse problema, quando a fonte está sendo... A fonte de quê? A fonte de corrente está sendo compartilhada entre duas malhas, cria-se o que a gente chama da supermalha. A fonte de corrente... A fonte de corrente pertence a duas malhas. Gente, como é que eu vou fazer isso? Isso dá origem ao que a gente chama supermalha. Olha o que ele está dizendo. Exclui-se, excluir, retirar a fonte de corrente e qualquer elemento conectado a ela. Então, eu vou pegar esse elemento aqui e sumir com ele. Depois, primeiro, atenção, muita atenção. A primeira coisa que eu faço, desde que eu identifique que tem uma fonte de corrente que está sendo dividida, ou que pertence a duas malhas, a primeira coisa que eu faço é colocar minhas correntes de malha. Depois eu vou fazer isso que ele está mandando eu fazer. Exclua a fonte de corrente. Excluir é retirar. Retirei. Olha o que ficou. Ficou um malhão. Um malhão para a gente é o quê? Uma supermalha. Vou ter que escrever. Escrevo. Vou escrever não, porque vai me atrapalhar. Uma supermalha. Essa supermalha não tem corrente própria. Ela herda as correntes das malhas que originaram a supermalha, I1 e I2. Como é um malhão e o nosso procedimento é embasado na lei de Kirchhoff de tensão, eu quero o LKT daqui, desse malhão. Essa frase aqui a gente esquece, depois eu comento. Esse malhão. O LKT do malhão. Vou começar daqui, Cadê? Então vai ser, 20. Vem para cá, Aqui tem um V1. Eu acho até que eu coloquei isso, coloquei. 20 menos V1. Vem para cá. Menos V2. Vem para cá. Menos V3. Vem para cá. Menos V4. Igual a zero. Olha que maravilha. E agora, 20 menos V1 menos V2. Agora, quem é V1? V1 é 6 e 1. Então, vem aqui. V1 é 6 e 1. V1, 6 e 1. Quem é V2? V2
Estou aqui, V2. V2 é 10 e 2. Vem aqui. Vou botar de outra cor. V2, 10 e 2. Quem é V3? V3 é 4 e 2. V3 é 4 e 2. Quem é V4? V4 é 3 e 1. V4, opa. V4 é 3 e 1. 3 e 1. V4. 3 e 1. Eu montei a LKT. Primeiro eu identifiquei que tinha uma fonte comum a malha 1 e a malha 2. Sacou? Malha 1 e malha 2. Aí excluir, tá aqui, excluir. Retirei por enquanto a malha 2. Então eu tenho como incógnita I1 e I2. Eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Quando eu tirei e excluí isso aqui, a supermalha não tem, a supermalha não tem corrente própria. Ela herda as correntes das malhas que a originaram. Então, ela herdou, nesse caso, I1 e I2. Apliquei a LKT, levando em consideração sempre I1 e I2. Fiz com tensões, 20 menos V1, menos V2, menos V3, menos V4. Quem passa aqui só I1. Isso me deu, professor, só uma equação. Onde está a segunda equação? Eu preciso de duas equações, por quê? Porque eu tenho como incógnita I1 e I2. Duas incógnitas, duas equações. Olha que maravilha. Uma foi dada por LKT. Essa fonte que a princípio eu excluí, eu vou voltar com ela. Qual é a corrente que passa aqui? Aqui eu tenho que 6 amperes. Olha que maravilha. 6 amperes é igual a quem? 6 é igual a I2, é igual a I2, menos I1. 6 amperes é igual a I2, menos I1. O que é que eu fiz? Eu apliquei I1, menos I1. Cadê I1? Menos I1. O que é que eu fiz? Eu apliquei LKC nesse nó, 6 para lá, e 2 entrando, e 1 saindo. Então, podia dizer que I2 que está entrando é positivo, saindo menos 6, saindo menos I1, igual a 0. 6 e 2 menos I1. Ó, que maravilha! Então, as duas equações que eu preciso para resolver o problema, uma é dada por LKT quando eu retiro a fonte, e a outra é dada por LKC. Papagaio, que maravilha! Coloquei aqui em evidência I1 e I2. E vou achar agora LKC. Quem é que dá? 6 é igual a I2 menos I1. Olha que maravilha. Resolvi. Achei I1 e I2. Meu Deus, como isso é fácil e como isso é bonito. Beber uma água.
Vamos lá. Como é fácil, como é bonito. Ó, gente, ó. Aviso importante. Aviso importante. Supermalha existe quando duas malhas têm uma fonte de corrente, seja dependente, seja independente, em comum. Ok? Retira-se a fonte e tem um malhão. Que maravilha! Opa! Outro aviso importante. A supermalha não tem corrente própria. A supermalha não tem corrente própria. Ela herda as correntes das malhas originais. Tranquilo? Gente, olha que coisa mais louca. Então, quer dizer, tem uma fonte comum, vou retirar, viro supermalha. Supermalha. Agora, olha o que vai acontecer agora. Tem um caso mais complexo ainda. É quando eu tenho essa fonte aqui pertence à malha 1 e à malha 2. Agora eu tenho aqui uma outra fonte, vou mudar de cor. Tem uma outra fonte aqui, ó, que pertence à malha 2 e à malha 3. Então, quando eu tenho várias fontes de correntes adjacentes, ó, fonte 1 está sendo compartilhada entre 1 e 2. E contiguamente, a malha 2, que tem uma fonte 2 aqui, compartilha-se também com a malha 3. Então, quando eu tenho fontes de correntes adjacentes, em malhas adjacentes, fontes de corrente em malhas adjacentes, eu crio o que eu chamo uma supermalha, uma grande supermalha, desculpe, que envolve aqui, ó, uma, duas, três malhas. Envolvo três malhas, né? Três malhas. Então, quer dizer, eu estou envolvendo três malhas e duas fontes. Olha que maravilha. Duas fontes. Retiro as duas fontes, então eu tenho o quê? Quando eu retirar as duas fontes, eu tenho um malhão. Oh, um malhão. Malhão é horrível, né? Mas vamos embora. Malhão. Tem uma grande supermalha. Que esse malhão que está aqui vai me dar uma LKT. Professor, Fala. mas eu só fiquei com uma dúvida. Aquela resistência de 2 ohms ali que sumiu junto com a fonte de corrente. Ela volta quando você fizer a corrente. Ah, entendi. Tá? Duas fontes. Essas duas fontes aqui vai me dar duas LKC, tá? E eu vou usar muito pouco essa configuração aqui, tá? Tá aí porque no livro tá assim. A gente sempre usa só uma fonte aqui, tá bom? Porque aqui é muito melhor fazer uma transformação de fonte, que é o que a gente vai ver depois da prova. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, vamos primeiro analisar. Olha o que eu quero. Quero calcular a potência da fonte de corrente. Então, eu vou ter que ter aqui um V, né? Vou ter que calcular V. Então, potência
vai ser V vezes 2, VI. Né? Então, na realidade, o problema que você quer é calcular V. Quanto vale esse V? Né? Vamos lá? Ó, primeira coisa, coloquei as fontes de corrente. Segundo, tem alguma fonte de corrente? Coloquei as fontes de corrente errado. Coloquei as correntes de malha. Segundo, tem alguma fonte de corrente comum a duas malhas? Tem 1, 2. Ah, se eu tenho 1 e 2, olha. Tem então uma supermalha. Vou retirar essa fonte e calcular a supermalha. Mas atenção, a minha incógnita é um V que não está aparecendo aqui, mas vai aparecer, ó. Esse V aqui. Vamos apagar para a gente. Esse V aqui. Ó. Quem será esse V? Esse V pode ser, ó. Se eu pegar esse lado de cá, esse lado aqui, eu posso dizer que V, ou V1, como eu estou chamando, é igual a 5, né? 1 mais 4, 5 e 2. Olha que maravilha! Então, a potência que eu quero achar é, como I vale 2 amperes, né? Eu quero em cima da fonte. Esse I aqui é 2 amperes, né? Então, eu vou ter que a potência vai ser igual a 10 e 2. Porque é isso. Então, se eu achar I2, aqui é uma das correntes de malha, meu circuito está resolvido. Certo? Então, vamos lá. Apagar todo o slide. Ó. 2V1. Quem é V1? Vou pegar esse lado aqui. V1 menos 1 e 2 menos 4 e 2 igual a 0. Então, V1 é igual a 5 e 2. Substituir 10 e 2. Maravilha. Vou achar I2. Ah, olhei o circuito. Tem uma super malha. Né? Então, retirei a malha. Olha que barato. Então, a primeira coisa é o LKT. LKT, ó. Essa rede toda aqui. A minha super malha herdou I1 e 2. Então, ó, é 20 menos 2 e 1 menos 5 e 2 menos 3 e 1. Então, aqui vai ser 5 e 1 também, né? Mas vou deixar assim. Igual a 0. Eu vou lá e resolvo meu LKT. Ó. Cadê? Vou apagar. Vamos apagar para ficar mais bonitinho. Ó. 20 menos V1 menos V2 menos V3 menos V4. Quem é 20? Quem é V1? V1 é, ó, quem é V1? V1 é 2 e 1. Quem é V2? V2 é do 1 e 2. 1 e 2. Quem é V3? V3 é 4 e 2. V3, 4 e 2. Quem é V4? V4 é 3 e 1. 3 e 1. Juntei, explicitei os valores que a gente tinha achado logo de início. Né? Você tem um LKT. Agora você precisa achar ó, a L. Fazer em verde mesmo. A LKC.
que é em cima da fonte, ó. Em cima dessa fonte aqui. Cadê? Onde é que eu tô? Em cima dessa fonte aqui, ó. 2 amperes, né, é igual a I2, I2 está passando para cá, menos I1. I1 está passando para cá. 2 amperes, vamos lá. I2 amperes é igual a I2, está aqui I2, menos I1, está aqui menos I1, igual a 2, certo? Muito bem. Então, vou colocar aqui, ó, menos I1 menos mais I2 igual a 2. Ó, duas equações. Coloco minha matriz aqui. Resolvo para o Cramer. Deu 3 amperes. Substituo aqui. Eu já tinha achado. E acho aqui que a fonte está fornecendo ao circuito 30 watts. Porque eu estou considerando V1 e I1 no mesmo sentido. Tranquilo? O que é que muda nesse aqui? Não muda nada. Muda, professor. Por que você está botando esse problema? Ah, me lembrei por que eu estou colocando esse problema. Porque agora eu estou colocando... Não mudou nada. Eu pensei que tinha colocado uma fonte controlada, mas não coloquei. Eu quero, utilizando o método das malhas, achar X. Ó, primeira coisa que eu faço, não estou nem analisando se o circuito é planar ou não planar, porque a primeira coisa que eu tinha que fazer era saber se meu circuito é planar ou não planar. Se meu circuito é planar. Por que ele é planar? Porque eu consigo representá-lo em um plano sem nenhuma interseção de caminhos. Muito bem. Corrente de malha. Depois que eu olho para o meu circuito, ele é planar. Meu circuito é planar, então agora eu vou especificar minhas correntes de laço. I1, I2, I3 e I4. Muito bem. Verifique que tem uma fonte. Ó. I1 eu já sei. Olha que problema fácil. Quem é I1? Esse I1 ficou horrível. I1 é igual a 2 amperes. Quem é I3? I3 é igual a menos 3 amperes. Agora eu me lembrei porque tem esse problema. Porque esse problema tem fontes independentes de fontes... Desculpa. Tem fontes pertencentes a uma única malha e fontes compartilhadas entre duas malhas. Muito bem, então já tem esses dois aqui. Ó. Então, quem que falta eu calcular? Falta eu calcular I3 e I4. Na realidade, falta eu calcular I4, né? Porque IX... Quem é IX? IX é o que eu quero, é igual a menos I4. Muito bem, muito bem. Então, a minha grande incógnita desse problema é I4. Como eu tenho aqui uma fonte pertencente à malha 4 e à malha 2, né, eu preciso montar... Eu vejo que aqui eu tenho a supermalha, e a supermalha vai me dar uma LKT e uma LKC. Maravilha, meu amigo. Então, vamos lá. Ó, vamos lá. X é igual a menos I4, ok.
A gente vai aqui, ó, duas malhas em comum, super malha, a gente já tinha visto. Retirei a fonte, ó. A super malhona aqui, ó, super malha. O que que tem? Ela herdou as correntes 4 e 2. Não é isso? Deixa eu apagar isso, que eu não sei o que é que vem por aí. Então, vamos escrever em 1. Já sei, eu já tinha dito que 1 é igual a 2 amperes, está aqui. E 3 é igual a menos 3 amperes, está aqui. E vou escrever a supermalha. Ó, atenção que eu vou fazer esse problema de duas maneiras, porque isso foi uma pergunta que me fizeram. E às vezes o cara fica sem saber se é I1 menos I2 ou I2 menos I1. Preste atenção aqui, ó. Coloquei aqui mais e menos. Atenção nisso aqui, hein? Quando eu fizer... Vai aparecer aqui, vai. Quando eu fizer essa malha aqui, posso até tirar para não atrapalhar, ó. O que é que eu vou ter? Ó, aqui, ó. Aqui tá para esse lado. Isso aqui vai ser V. Isso aqui também vai ser V desse lado. Como está aqui? V1, V2. Vou escrever aqui V3. E aqui eu vou escrever, ó, de menos para o mais, V1. Pegando o sentido. Peguei esse sentido aqui. Então, está no sentido contrário. Então, menos V1 menos V2 menos V3 igual a zero. Que é menos V1? Aqui a corrente está indo aonde? Se aqui é menos, é mais, a corrente está em outra cor, pretão. A corrente aqui, ó, vai do mais para o menos. Se a tensão é do menos para o mais, a corrente sempre é do mais para o menos. Então, quem é essa corrente I aqui? Está indo do mais para o menos. É I2, né? Está indo para cá, e essa está vindo para cá, para o outro sentido. É I2 menos I1. Então, se tivesse aqui menos I2 menos I1 vezes 6 menos, a corrente sempre vai do mais para o menos. E 4, 12 e 4 menos 6 6. Ó, a corrente aqui está vindo nesse sentido. A corrente está vindo nesse sentido. 6 e 2 menos e 3. Igual a zero. Como eu vou repetir essas contas, eu fiz primeiro para a gente ficar super tranquilo nisso. Ó. Então, vamos lá. Fiz esse sentido, ó. Porque 6 e 2, está aqui 2, menos I1. Então, a corrente que está passando nesse elemento está indo do mais para o menos. Então, I2 menos I1. Menos 12 e 4, aqui ficou fácil, né? Nessa aqui de cima, cadê minha canetinha? A corrente está aqui, ó. Certo? Então, a tensão que está para lá é menos 12 e 4. Menos 12 e 4. E a outra, que está aqui, tá a tensão aqui, ó, V para cima. Então, a corrente está para cá. Se a corrente está para cá,
É o quê? Aqui é I2. I2 menos I3. I2 menos I3. Ok? Olha, eu quero muita atenção nisso. Ó. Olha, vou trocar o sinal. Tem algum problema em trocar esse sinal? Não, é zero do outro lado. Não é isso? Mas não vou trocar. Ó. 6 menos 6 e 1 está aqui. Menos 6 e 2, com mais menos 6 e 2. 12 e 2 está aqui. Menos com mais 6 e 3 está aqui. E menos 12 e 4 está aqui. Fechei minha equação. LKT. E 2 e 1 eu sei que é 2 amperes. E 3 eu sei que é menos 3 amperes. Vou substituir nessa equação. Chego a 12 e 2 mais 14 e 4 menos 6, que são as duas incógnitas que eu tenho que resolver. Preciso agora achar LKT. LKT eu venho aqui, ó. Ó, 4 é igual, tá para lá, então é I4 menos I2. Ó, minha segunda equação está aqui, ó. 4 é igual a I4 menos I2. Maravilha, né? Vou reescrever 12 e 4. Aqui não mudou, mas 12 mais 12. 12 e 2 mais 12 e 4 igual a menos 6. Está aqui. Essa outra vai ficar menos 1 e 2 mais I4 igual a 4. Olha que maravilha! Resolvo e acho 2 e 4. Ah, achei 2 e 4. E x é menos I4, então é menos 1,75 ampere. Eu vou agora, olha, vocês prestarem atenção que eu coloquei aqui, esse verde aqui. Oh, meu Deus, cadê? Esse verde aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou mexer nisso aqui, ó. Ó o que eu fiz, ó. O que você fez? Eu peguei, ó. Aqui era de menos para o mais, agora eu botei, inverti a polaridade. E vou fazer a mesma coisa, ó. LKT. Esse V aqui, quem vem esse V? Esse V é 6. Agora, a corrente está para onde agora? Agora a corrente está indo mais para o menos, está vindo para cá. Então, aqui é 6 e 1 menos e 2. Ó, presta atenção. Mesmo sentido agora, ó, sentido aqui, que eu estou rodando, o sentido da tensão. Então, positivo. Olha essa expressão aqui. Olha essa aqui. Né? Agora, o que é que vem mais aqui? Eu estava aqui e vim para cá. Também aqui vai ser menos. Menos 12 e 4. Vim para cá, aqui, a corrente vai estar nesse sentido. Vai ser 6 e 2 menos e 3. Ok, vou resolver isso aqui, ó. 6 e 1, cadê minha canetinha? 6 e 1, menos 6 e 2, com menos 6 e 2, menos 12 e 2. E 3, menos com menos, mais 6 e 3, menos 12 e 4. Gente, ó, essa equação... Então, analisamos inicialmente o problema quando a fonte de corrente pertence a uma única malha. Isso foi super legal, porque a corrente de malha, nesse caso aqui, I1, é igual ao zerão. Depois analisamos o caso onde a fonte de corrente
está compartilhada entre duas malhas, malha 1 e malha 2. Como resolvemos isso? Isso deu origem ao que a gente chamou a supermalha. A supermalha exige duas equações. A supermalha exige, não, a supermalha fornece duas equações. Duas equações. Uma LKT e uma outra LKC. A LKC é super simples. Atenção que a supermalha não tem corrente própria. Ela herda as correntes da malha que a originaram, nesse caso, I1 e I2. Retira-se a fonte e aplica-se LKT. Agora a gente vai para o caso mais esdrúxulo, mais complexo. Que, quando eu falo assim, esdrúxulo e complexo, parece que é difícil, mas não, é super simples. É o caso da grande supermalha. O que é a grande supermalha? Onde eu estou compartilhando essa fonte de corrente, que é uma fonte independente, eu estou compartilhando entre a malha 1 e a malha 2. Mas tem uma malha aqui 3, que compartilha uma fonte de corrente dependente entre a malha 2 e a malha 3. Então, o que é uma grande supermalha? É quando eu tenho várias fontes de corrente compartilhadas entre malhas adjacentes, né? Então, está sendo compartilhada entre 1 e 2. Opa, cadê? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. E entre 2 e 3. Elas são, é adjacente a 1 e a 3. Retira essas duas fontes e forma uma grande supermalha, que é o assunto que nós vamos ver agora. Formada por várias malhas com fontes de correntes adjacentes. Olha isso aqui, eu vou tirar essa malha e essa aqui. Uma supermalha vai me dar duas, a gente já vai de cara saber, duas LKC e uma LKT. Então, ele envolve, nesse caso, uma, duas, três malhas, e eu tenho três equações dadas pela supermalha. Não é um barato isso? Não é um barato? Uma, duas, três, malhas 1, malha 2 e malha 3 vão formar uma grande supermalha. Essa grande supermalha envolve I1, I2 e I3. Então, precisa de três equações. Uma é LKT, que vai ser dado por aqui, por esse pontilhado aqui. A gente vai fazer. E duas LKC, vai ser dado por aqui. 5 ampere é igual a I2 menos I1. E 3 e 0 vai ser igual a I2 menos I3. Né? Então, tem as três equações para resolver. Exemplo. Encontre a matriz que permite calcular as correntes de malha do circuito abaixo. Então a primeira coisa que eu faço é colocar minhas correntes de malha. I1, I2, I3 e 4. Eu já vi que ele é planar. I1, I2, I3 e 4. Tem fonte compartilhada? Tem. Uma. Duas. Então aqui eu tenho uma supermalha. Uma grande supermalha. Então, essa grande supermalha vai me dar essa aqui de fora. Vai ser a minha LKT.
e vai me dar uma, aqui 0, 1 e 0, 2, L, K, C. Né? Ó, mas eu tenho uma, vou botar em outra cor, 2, 3, 4 malhas. Então, eu tenho 4 correntes de malha. Então, eu tenho 4 aqui, ó, uma, não foi? 2. Aqui foi a super malha que me deu. Então, eu tenho aqui 3 equações. 3 equações. Mas eu tenho 4 incógnitas. A outra vai ser dada por essa malha aqui, ó. E aqui eu vou aplicar inspeção. Opa. Aplico inspeção e resolvo. Olha que maneiro. Eita. Inspeção e resolvo. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Vou aplicar aqui a inspeção. Desculpa, vou aplicar aqui a primeira malha. 4 malhas. Ó. Vou retirar aqui 2 fontes de corrente. A gente tem uma fonte controlada, grande malha. 1, 2, 3. Uma malha isolada. Tem uma fonte controlada que eu esqueci de dizer que eu tenho que fazer a equação auxiliar. E aí morre meu problema. Olha que maravilha! Vamos começar? Super malha. Estou aqui, ó. Retirei a fonte. Uma. Retirei 2. Olha aqui. Então, ó, vou começar da onde? Vou começar daqui, ó. Vai ficar 2 e 1, não é isso? 2 e 1. Vou andando. Mais 4 e 3. Mais 8 e 3 menos e 4. Vem andando. Mais, ó, tô aqui. 6 e 2. Cheguei lá, e voltei para cá. Igual a 0. Ó que maravilha. Vou ajeitar isso. 2 e 1. Eu tenho 4 e 3. Cadê minha? Eu tenho 4 e 3 aqui. E tenho 8 e 3 aqui. Isso aqui vai dar 12, né? Tem mais alguma coisa? Não. Então, ó. Vou ajeitar isso aqui. 2 e 1, mais 12 e 3, menos 8 e 4, mais 6 e 2 igual a 0. Ó, já tem uma. Agora eu vou calcular o quê? Vou calcular as duas LKC. Ó. As duas LKC. Vamos pegar essa aqui de 5 amperes. 5 amperes está passando I2 menos I1. Então, vem aqui, ó. I2 menos I1. Vou pegar agora essa de 3 e 0. Cadê minha caneta? Tá aqui. De 3 e 0. 3 e 0 vai ser I2 menos I3. 3 e 0. I2 menos I3. Ó, que barato. Tem 3 equações. Que coisa maravilhosa. O que é que falta? Falta minha equação auxiliar. Vamos falar minha equação auxiliar. Onde é que está? Minha equação auxiliar. Onde é que está o zero? E 0 está aqui. E ele está aqui. Então I0. O que é que faz a equação auxiliar? Ela relaciona a variável que controla a fonte com as correntes de laço. Então, I0 é igual a menos I4.
Vou pegar esse valor. Eu me perco essa caneta hoje. Vou pegar esse valor e jogar aqui, ó. Fonte controlada. Conciliar 0 menos e 4. Ó. Então, ó, olha aqui, ó. Vamos apagar tudo nessa aqui para ficar bem bonitinho. Ó, equação 1, equação 2, equação 3 e auxiliar. Vou passar tudo isso em outra página, tá? Equação 1, equação 2, equação 3 e auxiliar. Então, eu preciso de 4. Aqui eu tenho 1, 2 e 3 foi dado por quem? Pela super malha, ó, por essa malhona aqui. Três equações, 3 incógnitas. Falta essa aqui, ó. Aí eu vou fazer por inspeção. E 4. E 4, tudo que pertence à malha 4. 10. Entre a malha 4 e a malha 1. 4. Eu estou aqui, né? Malha 4 e a malha 1. Tem nada, então é 0. Entre a malha 4 e a malha 2. Também não tem nada. 0. Entre a malha 4 e a malha 3, menos 8. Menos 8. Tem fonte? Tem. De 10 volts em oposição. Ó. Agora eu vou pegar esse e 0. Jogar aqui. Vai ficar I2 menos I3 menos 3 e 4. Passei para o outro lado, mais 3 e 4. Olha que maravilha. Tem, ó, as minhas 4 equações. Vou querer fazer uma matriz 4x4. Tem aqui? Aqui é 2 e 1, mais 6 e 2, mais 12 e 3, menos 8 e 4, né? Então, lá vai. 2 mais 6, mais 12, menos 8. 0. Segunda equação, menos 1, mais 1, mais 0, mais 0, 5. A terceira equação, 0, 1, menos 1, mais 3, 0. A quarta equação, 0, 0, menos 8, mais 10, menos 10. Que maravilha! Achei aqui, ó. Resolvo. Acho 1, e 2, e 3, e 4. Eu quero quem? Era X? Nem sei. Eu acho que era as correntes. Gente! Tô ficando craque nisso. Agora a gente vai terminar com chave de ouro. Como é que a gente chama chave de ouro? É a sopa de fontes, né? Vou pegar um circuito e colocar todos os tipos de fonte que eu conheço e resolver pelo método das malhas. Vamos lá? Ó, pessoal. Fonte de corrente independente. Tem? Tem, ó. Tem. Fonte de corrente controlada por tensão. Tem. Tem aqui fonte de corrente controlada por tensão. Tá aqui. Não vai ter uma dessa na prova não, né, professor? Gente, você me deu uma boa ideia? Eu não tá. Não, cara, chefe, a minha prova é para saber se vocês estão aprendendo. Não tem pegadinha. Quando tem pegadinha é porque eu errei. Aí vocês me mandam um e-mail, professor, tem alguma coisa que não está cheirando bem nessa questão. Aí eu vou fazer a questão. Porque às vezes é um sinal, rapaz. Quando você monta a matriz,
você troca um sinal. Aí você acha um resultado, como eu não fiz novamente, aí pá. Mas não, a prova é super tranquila. Ó, tem três fontes de tensão independente. As duas de corrente já foram. Fonte de tensão independente tem. Tá aqui. 4. Fonte de tensão controlada por corrente ou por tensão. Tá aqui. Gente, tem fonte de corrente entre malhas adjacentes? Tem. 1, 2. Olha que maravilha. Eu tenho 2 fontes controladas. Uma da cor. Uma. 2 fontes controladas. E 2 fontes adjacentes, de malhas adjacentes. Pamparam, esse problema vai me dar, ó, uma grande super malha. Caramba, agora a gente vai resolver passo a passo para vocês verem que o que parece complicado é super simples. Ó, primeira coisa, quantas equações... Eu tenho 2 fontes controladas. Quantas equações eu vou precisar? Isso aqui deixa para lá que a gente vai ver depois. Então, eu venho aqui e boto meu circuito planar. Vem aqui e boto meu teorema da topologia de redes. B é igual a L mais N menos 1. Como eu quero L é igual a B menos N menos 1. Quantos elementos eu tenho no circuito? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vem aqui, 8. Quantos nós eu tenho no circuito? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, 5. 8. 5 menos 1, 4. Vou precisar de 4 equações ali. Ó. Então, vem aqui, ó, vou escolher minhas 4 equações. Vou escolher mais óbvias possíveis, né? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, eu tenho 4 incógnitas. E 1, e 2, e 3, e 4. Pronto, bem. Então, vamos lá. Fontes adjacentes. Tem um aqui. E outra aqui. Gente, isso vai dar uma super malha. Super malha, ó. 1 e 2 aqui. Vou tirar. Vou tirar essas setinhas, não vai atrapalhar a gente. Olha que legal. Então, essa equação da supermalha que está aqui, a supermalha está aqui, ó. Vai vir por aqui. Olha que barata essa supermalha. Vai vir por aqui. Vai vir por aqui. Vai vir por aqui. Vai vir por aqui. Vai fechar aqui. Ela vai me dar 3 equações. 2 LKC e 1 LKT. E essa malha aqui, que é a malha independente, vai me dar mais uma equação, formando as 4 equações. Supermalha. Está aqui. Vamos lá. Está me dando 3 equações. 1 LKT e 2 LKC. Onde é que estão as LKC? Estão em cima da fonte. E a 4ª equação vem dessa malha que eu chamei 1, mas é a 2, né? Que é a malha A, D, C, B, A. Né? É independente, porque esse termo aqui só pertence a essa malha. Que maravilha! E agora volta a gente resolver. Supermalha, vamos começar por onde? Vamos começar aqui pelos 2 volts, né? LKT, pelos 2. 2, né? 2. Aí vem aqui andando. Não era para botar tudo isso agora, mas já coloquei. Vem para cá. 2, o que é? 2 vezes aqui mais 2 e 1 menos e 4, né? 2 e 1 menos e 4. Por que ficou menos? 2 vai para cá, ó.
e 1 menos e 4. Vem para cá. Aqui, ó. 1 e 2 menos e 4. Aqui nesse aqui, ó. Vem para cá. Aqui, estou no mesmo sentido. Mais 3 e y. E aqui, menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Continuo andando. Cheguei aqui no ponto de partida. Igual a 0. Olha que maravilha. Que maravilha. Feito isso, ó, a primeira equação está aí. Agora eu vou usar a LKC dessa fonte aqui, ó. 9, que está para cá. 9 é igual a quê? A I1 menos I2. 9 é igual a I1 menos I2. Vou para outra fonte. Essa é a segunda. Ó, 2Vx. 2Vx é igual a... Ó, aí 3 está no mesmo sentido. Menos I2. E 3 menos I2 igual a 2Vx. 3 já. Podia fazer a quarta ali. Será que eu vou fazer a quarta ou vou fazer a equação auxiliar? Não, fazer a quarta. Quarta equação. Vou apagar, porque já fiz muita... Borrei demais. Quarta equação. Ó. Aqui, ó. Estou aqui. Vou aplicar superposição. Inspeção. Inspeção, ó. Inspeção, eu vou fazer I4 vai ser 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 4 e 4. Estou aqui, né? Ararará. Aí 4 eu olho para 1. Menos 2. 4 eu olho para 3. Não, olho para 2 primeiro. Olho para 2, menos 1. De 4 agora eu olho para 3. Nada, 0. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Então, menos 3 e y. Ó, tem as 4 equações. 2 fontes são fontes dependentes. Vou escrever as minhas equações auxiliares. Vamos começar pela equação 1, que é essa aqui. Quem é Vx? Né? Esse Vx está controlando essa fonte aqui. Eu tenho que colocar em função das correntes de ramo. Então, Vx é igual a 2 e 1 menos e 4. 2 e 1 menos 4. Quem é agora y? Y é igual a menos e 3. Ó, vou substituir agora nessas equações. Olha que maravilha. Né? Vai ficar 2 menos 2 e 1 mais 4 e 4 menos e 2, menos com menos mais 4 e 4, mais 3 e y, que é menos e 3. Então, menos 3 e 3, menos 2 e 3. Vou rearrumar isso. Opa, já achei uma equação. Essa aqui é só botar I1, I2, e completar com I3 e I4. Ó, essa outra, quem é Vx? Vx, ó, é 2 e 1 menos I4. Vem aqui, substituo. I3 menos I2 igual a 2 vezes 2, 4, e 1 menos I4. Rearrumo colocando I1 e I2 em evidência. Vou para a quarta equação. Quem é y? Y é menos 3 e 3. Então, vem para cá, ó. Menos 3 e 3, menos com menos dá mais. Vou passar isso para lá. Vou ficar com menos 2 e 1, menos e 2, menos 3 e 3, mais 4 e 4 igual a 0. Pego minha matriz. Gente, que maravilha! Resolvo pela regra de Cramer, tenho I1, I2, I3 e I4. Como eu quero
Eu já tinha tudo aqui, não precisava. E Y e VX também está bem definido. Simplérrimo. Vou fazer mais. Eu vou fazer. Não vou fazer mais, não. Vou fazer. Tá bom. Ó. Concluindo. Sabemos analisar análise de malha somente com fonte de tensão, que foi a aula passada, né? Onde a topologia da rede não altera a metodologia aplicada. Quando colocamos a fonte de corrente, quando a fonte de corrente pertence única e exclusivamente a uma malha, a corrente de malha assume o valor da fonte de corrente. Quando essa fonte de corrente está compartilhada com duas malhas, cria-se uma supermalha, e essa supermalha me oferece duas equações, uma LKT e uma LKC. Tem que ter algumas precauções em relação à supermalha. Eu defini aqui 5 propriedades da supermalha. 1. Uma supermalha, ó, fornece um número de equações igual ao número de malhas que forma a supermalha. Aqui, 1, 2, 3 malhas. Então, ela me oferece 3 equações. Muito bem. Ó, 2. A fonte de corrente na supermalha não é ignorada. Ela fornece a LKT, que são as equações que estão faltando. 3. Uma supermalha não tem corrente própria. Ela herda as correntes das malhas que a originaram. 4. Precisa aplicar tanto LKT quanto a LKC quando eu tenho supermalha. E, finalmente, se eu tiver fontes de correntes pertencentes a malhas adjacentes, eu tenho, então, uma grande supermalha. Ó. Que maravilha, né? Ok, estou tão feliz que eu sei trabalhar com supermalha. Ó, e como é que eu escolho o método nodal ou o método de malhas? Primeiro, o método nodal é mais genérico. Ele vale para qualquer tipo de circuito. Seja ele planar ou não planar. Agora, se o circuito planar, o método de malha só serve para circuitos planares. Circuitos não planares não pode usar método de malha, é obrigado a usar nodal. Não vou fazer essa maldade com vocês e dar um circuito que não seja planar. Mesmo que tiver um ramo passando pelo outro, redesenhe o circuito que ele vai se tornar planar. Sempre é melhor utilizar o método. A pergunta é: usa o método nodal ou o método das malhas? A resposta é: usa o que você precisar do menor número de equações para ser resolvido. E esse menor número de equações vai depender da topologia do circuito. Olha que maravilha! Olha que maravilha! O número de equações depende da topologia do circuito. Se sua opção for o número de malhas, você sabe que a única incógnita do seu problema são as correntes de laço. Você sabe que vai usar LKT. Você sabe, se não, o circuito tiver uma fonte isolada pertencente a única e exclusivamente a uma malha, essa fonte isolada vai virar a corrente de malha daquela malha. Se a fonte de corrente estiver compartilhada entre duas malhas,
você vai ter a supermalha. Isso para análise de malha. Caso contrário, você tenha feito a opção por análise nodal, as suas incógnitas são as tensões nodais. Você trabalha com LKC. Você também pode aplicar inspeção, como no outro caso. Você sabe que a fonte de tensão que pertence, que está associada entre um nó não de referência e o nó de referência, vai virar uma tensão nodal. Se essa fonte de tensão estiver entre dois nós que não são de referência, um supernó. E aí se aplica a análise nodal, onde as suas únicas incógnitas são as tensões nodais. Essa transparência resume tudo, e a opção para vocês, não no textinho, mas na prova, você vai fazer a melhor escolha para resolver seu problema. Se você vai fazer por malha, por nó, não me interessa. Gente, cara, olha que coisa fantástica. A parte mais importante da matéria, nós já vencemos. Nós já concluímos a parte mais importante da matéria. Não é uma maravilha? Na próxima aula, depois da nossa prova, na próxima segunda-feira, nós vamos apresentar mais técnicas, mais metodologias que vão simplificar mais ainda o circuito que a gente tem que resolver. Maravilha! Maravilha! Só resta... hoje fomos longe, hein? Com tanta interrupção, só resta a gente se despedir e bater um papozinho sobre como será a nossa avaliação nesta semana.